Está no ar mais um episódio do Mate Conversa, um podcast que descomplica ou não o material de construção. Mais um episódio dessa série na Feicom, né, Fábio? Mais um Júnior aqui na Feicom, nesse stand maravilhoso que a Elitec montou pra gente aqui, toda essa estrutura de podcast pra gente entrevistar os melhores daqui que estão aqui, nossos parceiros na feira. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu preciso falar da Elitec. A Elitec conta com os melhores produtos na linha de proteção e comando, como disjuntor, DR, DPS, além de toda a linha de proteção e comando, como contator, disjuntor motor, bloco de contato, tudo com 5 anos de garantia e o melhor custo-benefício do mercado. Júnior, fala pra gente quem tá conosco hoje aí. Hoje, Rogério, CEO da Gama Distribuidora. Meu irmão, muito obrigado pela presença, por ceder um pouco do seu tempo para trocar essa ideia aqui conosco no Mate Conversa. Muito obrigado a vocês pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês, estar fazendo parte desse bate-papo aqui, Mate Conversa, tamo junto, vamos fazer aí um bate-papo bacana aí. Boa. Valeu. Rogério, conta pra gente, hoje você é muito conhecido no meio do material de construção, da tinta, mas conta pra gente, cara, como começou a sua trajetória dentro do mundo da tinta, do material de construção? Parece que foi esses dias, né, Júnior? Fazem já 41 anos, mesmo com essa carinha de novinho aqui. Parece que tem 50, pô. Começou com 9? Desde o berço. Na verdade, com 15 anos, meu irmão montou uma loja de tinta, lá na Avenida Aricanduva. E logo na sequência, meu pai fez eu ir trabalhar de office boy lá no centro, lá numa outra empresa que tinha. E aí ele viu que eu tinha já esse lado comercial, e com 16 anos eu fui para a loja também. Uhum. Lá na Avenida Aricanduva, era tinta tanto automotiva quanto imobiliária. Aí nós éramos multimarca, tivemos realmente todas as marcas, automotiva, conheci em 85, lá atrás era diferente o mercado, bem diferente, né, Júnior? Aí nós fomos desenvolvendo vários trabalhos, aprendendo bastante. E estamos aí com essa trajetória de 40 anos no ramo de tinta, conhecendo bastante. Aí tomamos várias decisões assertivas ao longo desses anos. E graças a Deus estamos aí hoje com a Gama, completou 20 anos no ano passado. E servindo aí todos os depósitos de material de construção, hoje com grandes marcas, né? Com grandes parceiros, fazendo um trabalho, graças a Deus, muito, muito bem feito. Legal. Mas conta um pouquinho mais sobre essa transição de loja de tinta, vocês eram loja de tinta, para virar uma distribuidora. Como foi esse contato? Como foi esse approach a Gama, a Tintas Aricanduva ou a Coral? Quem veio trocar ideia aí? Então, na verdade, Júnior, lá atrás existia muito, até hoje tem, né? Atacarejo. Sim. Né? E na época tinha grandes plays do mercado, como Casa São Paulo, como Pinholac, como Depósito Central, que eram os depósitos na época que tinha muita inflação antes de 90. Então nós comprávamos muito desse depósito, que tinha preço melhor que a fábrica. E eu sempre observei muito o mercado, falei, pô, como é que esses caras conseguem ter esse preço? Como é que consegue fazer isso, né? E meu pai ainda era vivo, ele não fazia parte do nosso negócio, mas ele gostava de participar, ele nos ajudava na época financeiramente, e às vezes ele ia com a gente. Aí numa dessas visitas ele falou, para você ser grande um dia, você tem que vender para todo mundo, você tem que dar um jeito. E em 2000 a Suvinil começou essa parte no Matcom de distribuição. A distribuição no ramo de material de construção, ela não é muito evidente, diferente de outros segmentos, como farmácia, né, como alimentício, não tem muito isso de distribuição. Então o ramo de tinta, que eu era exclusivo de tinta na época, começou, né, diferente de atacado, distribuição. Então a Suvinil começou, eu era parceiro desde que eu comecei até o ano 2000, e a Suvinil me deu a oportunidade. Eu era muito amigo de um gerente na época, e ele me deu a oportunidade. O que eu fiz na época? Atacarejo. Como todos eles faziam, uma condição especial, você compra o grande volume, e na época o Tineraldi quebrou. Sei. Lembra? Tinha o Tineraldi, líder de mercado, os caras eram realmente muito forte no mercado. E tinha um deles, o Maurício,
que morava perto da loja, era cliente nosso do Aricanduva, e ele era vendedor. Aí, quando o pessoal da Souvenir me ofereceu a distribuição, o Maurício falou, você não acredita, ontem a Audi fechou as portas, nós estamos todos desempregados. Caraca. Eu falei, sério, Maurício, vamos vender Souvenir? Ele falou, o quê? Eu falei, eu vou montar uma distribuição aqui da loja e você vai ir nos seus clientes vender Souvenir. Então foi no susto, assim. Foi, de um dia pro outro. De um dia pro outro, fechou uma, surgiu a ideia. Né? Oportunidade. Aí na época, o que ele fez? Ele trouxe mais 3 amigos. Aí na época, era fax ainda, né? Olha. Em 90, aqueles pedidos na mão. Aí o Maurício, mais os 3 amigos, que era o Paulão, o Ricardo e o Júnior também, um xará seu, eles faziam já cada região, Guarulhos, Zona Leste, tudo próximo da loja. Então eles já saíram vendendo Souvenir, eu fiz a tabela em cima do preço, e em vez do pessoal ir até esses atacarejos que tinham em São Paulo buscar, o que nós fazíamos? Preço próximos a eles, só que nós tinha vendedor na rua e nós entregava na porta. Ah, e você já fazia a distribuição também, de entregar de na entregar. Loja. Então, aí é muito mais fácil. O atacado não faz. O atacado não faz. Todo mundo naquela época, eles simplesmente, você tinha que buscar. Eles faziam um preço legal, eles tinham um preço diferente de varejo, né? Todas essas lojas. Eles vendiam pro consumidor, mas quem era lojista, eles tinham uma tabela especial. Nós, na época, fizemos exatamente diferente, levando até essas lojas o material, né? E deu muito certo. Nós triplicamos o nosso volume em 2 meses. Caraca, que Na legal. época tinha uma Trafic a diesel, né? E meu parceiro na época, motorista nosso, fazia os pedidos na mão, ele ia entregar nas lojas e aquela loucura. Trabalho, aí foi contratando gente. Isso foi de 2000 até 2002, 2003, que a Souvenir, na época, ela decidiu ter atacadistas, distribuidores oficiais. Aí ela queria que eu fechasse a loja. Entendi. Entendeu? Tinha que fechar a loja. Tinha que fechar. E na época ali. nós já tínhamos 3 lojas de varejo. Nós tínhamos 3 lojas de varejo e eu e meu irmão decidimos não fechar a loja. Aí o que aconteceu? Demos um passo para trás, você perde 3 vezes seu faturamento. Né? Aí entramos naquela ciranda meio difícil, financeira, né? Porque você deixa de faturar tudo aquilo que você faturava, já está no seu, né? No seu faturamento, aí você volta atrás. Aí foi uma época um pouco difícil. E aí, nesse movimento, e aí você foi atrás de outro parceiro, ou não? Você não, aí voltamos. Com a loja... Nesse momento nós voltamos para a loja, se dedicar a montar mais lojas, dedicar ao varejo, a fazer trabalho junto a construtoras, e fomos tocando. Só que também aí eu parei com a Souvenir. E o que nós fizemos na época? Uma decisão que nós tomamos. Nós éramos multimarca na loja, né? Nós tínhamos Souvenir, mas nós tínhamos Sherwin Williams, nós tínhamos Lux Color, nós tínhamos Coral. Aí eu fui canalizando tudo para Coral. Eu achei no momento que a gente ser uma marca, nós ia ter muito mais força tendo uma marca só. Então nós tínhamos esmalte da Lux Color, foi tudo só Coralite. Nós tínhamos piso da Nova Cor, nós somos para piso da Coral. Nós trabalhava muito Souvenir, começamos na época com Coral Mur, que era da Coral, né? Que vendia bastante na época. Aí nós começamos a ficar muito forte Coral. Né? As 3 lojas, nós começamos a vender muito. E cada vez mais se aproximando da diretoria da Coral, né? Junto da gerência. Aí eles tomaram a mesma decisão da Souvenir, de ter distribuidores. Eles já tinham alguns pela linha Sparlac, na época, antes eles comprarem, né, a Wanda. Então eles já tinham esse escopo de distribuição na linha de Sparlac e eles decidiram também ter distribuidores. Aí na época eu tinha 35 anos, já tinha 20 anos de varejo, já conhecia, mas mesmo assim os diretores, poxa, mas ele é novo, você vai dar distribuição para ele, você vai, né, vamos arriscar. E eu comecei sendo menor, porque existiam distribuidores bem grandes na época, né? Companhia das Tintas, o Zago distribuidor, o próprio Color House na época era distribuidor da Zona Oeste, e nós pegamos um lado da Zona Leste, começamos lá, Junão, em 2005. Cara. Só que a diferença foi, eu saí da loja, eu saí do varejo e montei a gama para ter exclusividade em distribuição. E qual que foi o grande desafio nesse momento que você teve que fazer essa virada de chave, de sair do varejo, entrar para a distribuição?
Qual foi o grande desafio, assim, que, fez coçar a cabeça mesmo e... Tudo que é novo, né, Fabião, é um desafio, né? É difícil você entrar no negócio e saber realmente se vai dar certo, né? Mas aí eu trouxe o Carlos Pasquini, que tinha bastante conhecimento do mercado. Ele já trabalhava com distribuição, já tinha trabalhado na Lux Color, já tinha trabalhado na Companhia das Tintas, que era um distribuidor também da Wanda. Aí eu trouxe ele como sócio na época, e para cuidar da equipe. Ele já tinha conhecimento com alguns vendedores na época, já tinha conhecimento de mercado, e eles fizeram muita diferença. Na verdade, eles tinham muito crédito, e 3 deles que começaram até hoje estão conosco. Mas o legal da Gama é que o Rogério, as pessoas que começaram lá, o Rogério dá muita moral e muito valor para elas, né? E eu vejo... Você tem muita gratidão por esse time que construiu a Gama junto com você, né? Sim, a gente na verdade acredita muito em pessoas, né? Eu acho que... Isso é um diferencial forte dentro da Gama. Eu como cliente sinto. Pessoas fazem a diferença, né, em tudo. Então hoje, mesmo o mercado mudando do jeito que está mudando hoje, lado de tecnologia, lado de online, vários segmentos, só que mesmo assim a gente acredita, né, no atendimento tete a tete, nas pessoas indo até, né, nossos clientes, o atendimento personalizado, fazer todo esse trabalho foi nosso diferencial ao longo desses anos, e eu tenho certeza que isso continua. E assim, aí o outro lado também eu acho que é válido, né? Para o cara ficar com você 20 anos, é porque, cara, é um lugar confortável, é um lugar agradável de trabalhar, né? Esse diferencial sempre tivemos. Graças a Deus, a gente não tem muito turnover de representante, ninguém quer sair. Se isso é fato, né, eu acho que nós estamos no caminho certo. Se as pessoas realmente elas só saem quando se aposentam, ou no caso de alguns, infelizmente, que vieram a falecer, sim, né, que faz parte da vida, né, infelizmente. Sim. Outros 2 que saíram foram para o interior, resolveram sair da capital. Então o turnover é muito baixo. É claro que ao longo desse tempo, né, depende de pessoas, mas as pessoas precisam mostrar qualidade, né? Sem dúvida. Isso tem todo lado, né, Júnior? A gente precisa realmente ter o lado do profissional. Isso é a importância, né, de ter o profissional qualificado, de ter realmente a pessoa que veste a camisa e vai conosco com o mesmo objetivo, né? E hoje, Rogério, existe um movimento de você querer ampliar o mix, ampliar a família, poder fugir um pouco, não fugir, mas não ficar só na tinta? Sim, na verdade, ao longo desses últimos anos, isso vem acontecendo. Porque chega num momento que estagna, né, o crescimento. Sim, tem um teto, porque né? as fábricas, a distribuição é diferente de atacado. Né? A distribuição, nós temos região fechada, né, que é o correto. Cada um tem a sua região. Hoje, no Brasil, nós somos 19 distribuidores. Em São Paulo, né, na grande São Paulo, nós somos 4 distribuidores, um fazendo Zona Oeste, Zona Sul, uma parte do interior, outro fazendo a parte do interior lá em cima e outro fazendo a região do Vale do Vale, né? Então, e nós fazemos toda a região de Zona Leste, Zona Norte, Alto Tietê, ABCD e toda a área do litoral de São Paulo, litoral sul. Então hoje a Gama faz uma região muito grande, muito significativa. Quantos caras você tem na rua hoje para atender toda essa região? Hoje nós temos 35 representantes. Caraca, bicho. É muito, hein? Hoje são 35, né, homens de rua. Sim. Nosso parceiro, ao longo do tempo, cada um deles foi crescendo a carteira. Aí chegou um momento que tinha que colocar mais gente, fazer uma sombra e atender mais gente. Hoje nós temos mais ou menos 3.200 clientes ativos, né? Caraca. E desculpa, eu te cortei, mas você estava falando a respeito da ampliação do mix. Além de ampliação de mix, ampliação de espaço, né, Rogério? Isso. Ele estava bem pertinho da gente, tempos atrás, lá em Itaquá. Aí depois mudou a sede para outro lugar muito maior. Ao longo desses 20 anos, né, Fabião? Sim. Nós tivemos que fazer 4 mudanças de endereço. Nós começamos na Avenida Aricanduva, num prédio alugado lá, que era uma quadra de futebol, uma quadra poliesportiva, era perto da Tintas Aricanduva. Aí nós alugamos esse espaço, começamos lá. 3 anos depois nós fomos próximo na rua Rosa Mendes. Aí nós fomos para um prédio de 1.000 metros, lá na Rosa Mendes, atrás da Avenida São Miguel.
Aí ficamos lá durante 3 anos, né? Aí de lá trocamos esse prédio por um prédio lá em Itaquá, perto lá do Júnior, né? Aí ficamos lá durante 3, 6, 11 anos. Aí ficamos 11 anos lá aí numa área de 4.000 metros. Hoje nós estamos numa área de 9.000. Caraca. E estamos ampliando mais 6.000 agora, que a partir de junho nós vamos estar nessa área de 15.000 metros, né? Então vai caber fornecedor novo pra caramba lá, hein? Aí agora nosso desafio realmente não é convencer, mas você vê São Paulo, cada dia tá mais difícil, né, Fábio? Hoje a logística é o grande segredo. Os fornecedores, hoje nós somos parceiro da Tigre, há 4 anos nós somos também distribuidores da Tigre Conexões, já éramos da Tigre Pincéis, pelo trabalho ao longo dos anos com a Tigre Pincéis, a Tigre nos deu a oportunidade também de distribuir tubos e conexões. Sim. Então nós somos distribuidores oficial em toda a região de São Paulo da Tigre. Legal. Da Henkel, né? A Henkel, Cascola, nós somos distribuidores deles. E outros parceiros muito grandes, como a Tramontina, vem fazendo um trabalho muito forte ao longo desses anos. Temos crescido bastante. Aí o ano passado nós tomamos a decisão de montar um atacado. Nessa área nova de 6.000 metros seria um atacado. Só que vendo o mercado, nós decidimos ficar embaixo do guarda-chuva da Gama mesmo. Então a Gama continua com distribuição, atacado praticamente. Nós vamos fazer toda essa linha de atacado na nossa região, não vamos para outra área, através da Gama mesmo. Né? Acho que dividir equipe é muito difícil, entendeu, Sim, Júlio? muito difícil. Né? Fazer outra empresa, começar do zero, do jeito que está o mercado, aí nós, deu muito certo. Né? Na verdade, hoje já temos um faturamento nessa outra empresa, mas nós decidimos vir tudo para baixo do guarda-chuva da Gama, porque fortalecer 2 nomes é muito difícil. Muito difícil. Né? Então, hoje... A Gama está muito estruturada e acho que a decisão acertada de utilizar dessa força de vocês para... Aí hoje, né, você dividir equipe, você fazer outra equipe de vendas, site, aplicativo, é muita coisa, entendeu? É muito... Aí nós decidimos trazer tudo embaixo da Gama, então a Gama fica com os seus distribuidores, né, com as marcas designadas de distribuição, e vamos montar hoje, porque a clientela realmente, o que eles querem hoje, o que é necessário? Ter estoque, ter um atendimento rápido. O mercado está mudando muito hoje. Nós precisamos entregar em 24 horas. Ele depende do nosso estoque para conseguir entregar para o seu cliente da forma mais rápida. Eu acho que o preço hoje ele não é só o que importa. Se você tiver um preço competitivo, um atendimento de qualidade e uma entrega ágil, você tá com a fórmula do sucesso. Não é só o preço. Sim. Porque se for só o preço, mas o atendimento for ruim e a entrega for ruim, você só vende uma vez só. Exatamente. Agora, com o combo disso, eu acho que você tem uma venda frequente, uma venda constante, que fica saudável para a empresa, né? Acho que esse é o segredo, realmente atender em todos os tópicos. Né? Atacado também, ao longo de todos esses anos, a gente entende que tem uma importância muito grande no mercado. Sim. Né? O atacado hoje abastece, né, todas essas lojas de material de construção ao longo de... Né, desde o começo da história, todas as marcas realmente, que é muito difícil, e todas as marcas de elétrica, de ferragem. A distribuição é difícil, né? Logística é difícil. A logística é muito difícil. Então o que acontece? Nós temos um diferencial muito grande, que todos esses serviços que nós temos, que é a entrega em 24 horas, né, que é ter um leque de produtos bem importante, nós temos também um marketing das fábricas junto. Né? Hoje nós temos equipe de promotores, nós temos equipe de pintura, que presta serviço para os nossos clientes. Né? Quando o parceiro realmente começa a vir com a gente, nós pintamos a loja deles, nós auxiliamos com display das marcas parceiros nossos. A Gama acaba sendo uma continuação da fábrica, né? Ela é parte um braço. É um braço. Na verdade, o que hoje mesmo até o presidente da Coral, né, hoje é presidente do Grupo Axo, o Daniel, hoje o Guilherme, é nosso sócio. Né? A gente faz a reunião, todo ano a gente tem, nós somos extensão da fábrica. Hoje é um processo muito avançado, né? A gente tem reposição automática, eles sabem hoje tudo que eu estou vendendo, todos os clientes que nós vendemos, quantos quartinhos, quantos litros de tinta, em quais clientes chegaram. Então realmente é a fábrica.
né? E eles fazem isso pro Brasil inteiro. Né? Olha a dificuldade que é isso. Como Sim. é que uma fábrica conseguiria chegar em 24 horas, Não ou que chega. seja, algumas regiões mais distantes, né? Norte, Nordeste, eles entregam em 5 dias. Se é pela fábrica, vai demorar 30 dias. Né? Então, olha só o que é a distribuição. Eles têm basicamente 19 CDs espalhados pelo Brasil. Sim, e aí você consegue ter uma força de pulverização muito maior do que se fosse exclusivamente pela fábrica, né? Como a gente fala junto com nossos fornecedores, eles são especialistas, né? Como vocês, a fabricar. Sim. Né? O grande segredo é fabricar. E nós, distribuidores, temos que ter eficiência e toda a competência de entregar rápido e de fazer realmente a distribuição e atender todos os clientes no menor tempo possível, né? Cara, que estratégia, hein? Que baita estratégia, meu. Eu acho que não é em todo o setor do mercado que a gente vê um ecossistema tão bem definido, tão bem distribuído como você está me contando que é o setor de tinta, cara. Parabéns. O setor de tinta realmente, por valor agregado, pelo valor realmente que envolve, né, foi possível fazer isso. Na verdade, quando começou a distribuição, tanto a Souvenir em 2000, né, que quando nós começamos, como a Coral em 2005, que a Coral começou a distribuição oficial em 2005, eles tiraram dos atacados. Por quê? Porque os atacados sempre querem ter o preço. E o principal produto, Júnior. É verdade. Entendeu? Só o que eles filé. querem? Só o filé. Né? Nós, como distribuidores, eu tenho Tem que de ter todos. tudo. Eu tenho que ter tudo. Eu tenho que ter de A a Z do meu fornecedor. Né? Hoje, da Coral, eu tenho todos os produtos que eles têm. Eu tenho que Até ter. aquele curva C, D e E Tudo. lá, que vem de 1 ao ano. Exatamente. Você tem que ter. Tenho que ter tudo. Não, como estratégia da Gama, o cliente também acaba tendo, não que tenha que ter tudo, mas existem alguns diferenciais para que o cliente também tenha quase todas as linhas que a Gama distribui, ou da Coral, né, Rogério? Exatamente, né? Você tem acesso, o seu cliente pode pedir qualquer produto, ou da Coral, ou da Tigre, ou da Renko, que nós somos distribuidores e temos a linha completa deles, amanhã está na sua loja. E isso aí é uma dica que eu vou dar para o lojista. O lojista precisa ter o trabalho com o seu time de vendas muito bem trabalhado ali, com o catálogo, com o site, com o aplicativo da distribuição. Porque, por exemplo, tem uma cotação lá, tem um produto específico que eu não tenho na loja, mas a Gama tem. Então eu consigo atender esse cliente que vai na loja no outro dia, porque Realmente. a Gama entrega. E em 24 horas, muitas vezes, o cliente espera. Porque às vezes o cara tem lá o tempo para preparar a parede para depois vir com a pintura. Então daria para ser de um dia para o outro, né? Sim, normalmente os nossos clientes, eles têm os produtos básicos, né? Massa corrida, todos Exato. eles, né? Então naquele primeiro momento que o cliente vai até a loja, ele faz aquele primeiro pedido e falta uma tinta de acabamento, uma cor especial que vai fazer uma parede, que quer uma cor diferente. Nós temos várias máquinas, né? Porque nós também temos cliente, hoje nós temos 120 máquinas nos nossos clientes. Então nós colocamos todo o sistema tintométrico. Fora isso, todo o restante dos clientes, eles têm um leque. Então você pode vender a tinta tintométrica que nós fazemos na Gama e entregamos amanhã para você. Então legal. isso você tem um sistema instalado no seu computador com todos os preços já. Só que muitos lojistas não utilizam dessa ferramenta que a distribuição tem. Então o lojista precisa informar e educar o seu vendedor para ele conseguir utilizar. É uma ferramenta de venda. A distribuição não é só ele é um parceiro, ele é uma ferramenta para a gente conseguir vender mais. Mas às vezes a gente, lojista, não faz o trabalho bem feito de educar o vendedor. A grande dificuldade, você tem razão, Júnior. A dificuldade hoje são pessoas, né, que estejam interessadas realmente em aprender. A gente roda bastante, né, a gente vai junto também para o mercado. E a rotatividade, às vezes, do depósito é muito grande, né? Sim. É isso que, às vezes, aquele funcionário que vai aprendendo, faz os cursos. Hoje nós temos todos os cursos pela plataforma. Então, se ele quer aprender realmente material específico, como tinta, para oferecer para o cliente, não o cliente vem aqui, aonde você vai usar essa tinta? Aonde, né, qual o seu problema? Para resolver o problema do cliente. O cara quer uma lata de tinta, às vezes o consumidor não sabe. Né? Então tem tinta própria para isso, que vai durar muito mais, que tem garantia. Então se realmente
o balconista, né, o atendente sabe realmente toda essa ferramenta, ele consegue oferecer muito mais para o seu cliente. Né? Tem muita ferramenta que a gente precisa saber usar melhor, usar mais, porque seja a indústria, seja a distribuição, existe muita coisa que a gente precisa saber usar. E nada como a capacitação da mão de obra também, né? Com certeza. Eu acho que isso muda o jogo. É o mais importante. Isso muda o jogo. Rogério, agora eu queria fazer uma pergunta. Você como distribuidor, essa questão de guerra, de aumento de preço, como tá, cara? Como você tá enxergando tudo isso? Puta, Jornal, estamos numa fase um pouco complicada mesmo, né? Pessoas hoje, né, em todos os lugares difíceis, né? A gente vê pessoas do outro lado do mundo provocando uma guerra, na minha concepção, desnecessária, né? Isso impacta em todos os lugares, né? Impacta nos países deles, mas impacta no mundo inteiro. Sim. Né? Então hoje nós já estamos tendo todos os fornecedores anunciando aumentos, como na época da pandemia, né? Infelizmente, fornecedores falando de aumento de 20%, né? Fornecedores hoje de solvente mesmo, que também é um dos nossos principais produtos, que a gente... Toda a tinta, né, a base de solvente é necessário água rasa, é necessário thinner. E estão falando em aumento de 40%. Caraca, bicho. Você acredita? Então são situações difíceis. Matérias-primas, né? A própria Braskem hoje está anunciando aumento, então com isso o PVC também vem aumentando. A própria embalagem A embalagem também está aumentando muito, então está difícil para os fabricantes. Eles são necessários. Hoje também o nosso país é um país que, né, todo o transporte é via rodoviária, precisamos dos caminhões, influencia diretamente no custo do diesel, né? Então esperamos que o governo realmente consiga segurar, né, o preço do diesel para a gente não ter esses aumentos e estamos aí tentando segurar o máximo possível junto com os fornecedores para ficar viável, porque hoje o que acontece? A situação financeira do país está muito difícil, né, Fabiano? E no fim das contas, quem sofre é o consumidor, porque a partir do momento que o fabricante aumenta o preço para o distribuidor ele automaticamente tem que repassar esse preço na ponta, você não consegue segurar isso. Você vai ter que repassar e aí o cara que é o cliente, o consumidor final, que vai pagar a conta no fim das contas, na verdade, né? Em tudo, né? Infelizmente, primeiro na parte alimentícia, né? Que todos nós precisamos comer, esse é o lado principal. Começa hoje, você vê que vai aumentando e o nosso país realmente está num momento muito difícil, né? Infelizmente, né, a nossa economia, na minha opinião, foi ataxando demais o poder de compra do consumidor. Isso é um fato, né? O mercado está mudando muito ao longo desses últimos 2 anos. O mercado online também cresceu muito depois da pandemia. E isso é um fato real que chegou no nosso segmento. Até o ano passado, os números eram muito baixos. Hoje esse número vem aumentando, então a frequência em loja vem caindo. A frequência de compra do consumidor, primeiro são as necessidades básicas, e o nosso material, que é material de construção, não deixa de ser um material que ele espera até o último momento, né? Sim. Que é o momento que ele vai pintar uma casa, uma parede está suja, ele vai deixando, mas chega um momento que não tem mais jeito. Como aí tem algumas coisas que são necessárias. Estourou um cano, aí ele é obrigado a trocar. Tem que resolver na hora. Tem que resolver na hora, mas fora isso, ele segura até o último momento. É isso que nós não gostaríamos, né? O nosso país tem toda a condição, na minha opinião, de todos ter o direito, né? De comer bem, de morar bem, de se vestir bem. É isso que faz um país crescer, né, Junel? A gente só sobrevive. A gente só sobrevive, infelizmente. Só sobrevive. E tá tudo errado, né, meu? Nós temos um potencial tão grande, o nosso país é tão maravilhoso. É um país rico. Nós temos um país rico demais. Nós estamos longe, né, graças a Deus, desses maníacos de guerras, né? Aqui não tem terremoto, não tem tsunami, não tem vulcão, não tem nada, bicho. Né? É isso aí, é verdade. Infelizmente, né, temos governantes que eu sou obrigado a dizer que é o nosso problema maior, né? Porque, infelizmente, porque a economia hoje podia ser, né, diferente. Realmente, né, dando condição de todos os comerciantes, todos os empresários estarem trabalhando de uma forma mais efetiva. Todo mundo quer pintar sua casa, quer trocar seu carro, quer comprar uma roupa nova, não é isso? Viver então, numa casa confortável, né, bicho? Poxa, deveria ser o mínimo, né? É o mínimo, né? É o mínimo. Então, para isso, a economia precisaria rodar, né? Não através só de
migalhas que são dadas pelo governo está se transformando no nosso país, né? Nessas bolsas diversas que eles formaram. Isso não leva a lugar nenhum, gente. O que nós precisamos é fazer um país trabalhador, um país que tem o interesse de todo mundo ficar aqui. Né? Sim, o país é maravilhoso, velho. Olha o nosso, né? Nós temos... Eu amo o país, né? Eu amo o nosso país. Eu, graças a Deus, tive a condição de acabar até emocionando, porque nosso país é maravilhoso, velho. Muito. Né? A gente tem uma condição, os países por aí, você vai, aquele frio enorme, né? Lugares, aquele calor absurdo. Um país tropical, um país maravilhoso, um país, né? A nossa orla, a coisa mais linda do mundo. Segurança, né, Fabião? Pelo amor de Deus, segurança, né? Nem então se fala nem nisso se fala, agora. pô, nós estamos obrigados a viver numa bolha. É verdade. Não é isso, Júnior? Sim. Né? Nós temos o nosso espaço, que nós gostamos de esporte, então você é obrigado para o seu condomínio, criar sua turma, fazer seu esporte ali, né? Mas numa bolha, né? Você não pode sair, seus filhos não teve a mesma infância que nós tivemos, né? De brincar na rua. De não vai ter, né? Não vai ter, não vai. É uma pena, né? Podia ser tudo diferente esse lado. Sem dúvida. E a gente acredita ainda que em algum momento isso vai... A gente acredita e torce, né, Fábio? Tentar deixar... Pô, meu filho tem 4 anos, então, pô, o que eu mais quero é que haja uma mudança que não acontece do dia pra noite. Existe todo um processo aí para ir fazendo uma reconstrução política no país, para que quando o meu filho tiver a minha idade, de repente as coisas seja estejam diferente. melhores, exatamente. Não Nós esteja penando aí igual a gente tem que penar aqui, né, bicho? É isso que a gente torce, né? Por um país melhor, né? Um país, isso em todos os sentidos, né? Com certeza. Mas vamos chegar é lá. bom para todo mundo, né, bicho? Vamos chegar. Rogério, obrigado, meu amigo. Obrigado por esse papo, de contar a sua história aqui pra gente, pro Mate Conversa, pra quem tá assistindo. Você é um cara inspirador e um ser humano incrível, cara. Eu te admiro muito como pessoa, como empresário. Você tem a minha admiração e minha gratidão por sempre estar presente, ajudando a São Bento também, sempre que pode, ajudando não só a São Bento, mas sei que você ajuda muita gente que tá ao seu redor, cara. Parabéns e muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês, né? Parabéns pela iniciativa, né? De ter o Mate Conversa, de levar informação para o nosso mercado. Isso é muito importante, né, Fábio? É algo que é necessário, né? Hoje, todos os comerciantes precisam estar antenados, precisam de informação. O mercado vem mudando, então o pessoal precisa se dedicar ao seu negócio, estudar muito, né? Em todos os segmentos, estudar o seu segmento, estudar o nosso país, o que nós podemos fazer para melhorar, né? Juntando força, a nossa nova geração aí tem que vir com toda a força para a gente conseguir realmente um país melhor e coisas muito boas pela frente. Boa, Rogério. Obrigado mais uma vez. É uma história de inspiração. Acho que se você conseguiu aí, desde os 15 anos, numa loja pequena, chegar até o tamanho da gama aí, onde vocês estão hoje, é porque dá para fazer. É porque dá para fazer acontecer. Eu acho que basta vestir a camisa, sair para trabalhar e persistir, né? Eu acho que isso é a mensagem aí, né? É isso aí, sempre com muita transparência, muita honestidade, né? Junto ao seu fornecedor, junto aos seus clientes, né? Prometer uma coisa e não cumprir, isso a gente não admite de forma alguma. Muito bom. Né? Isso que é o mais importante. E obrigado a vocês, né, Júnior, pela amizade que nós temos, né? Abrir a porta também de São Bento para Gama, isso nos faz realmente um privilégio ter vocês junto. E quem sabe, né? A gente ter ele tá aqui na nossa linha. Vamos chegar lá, né? Vamos. Você não vai embora hoje sem sentar naquela mesinha ali, não, viu? Não esquenta a cabeça. Com certeza. Vamos conversar, que nós estamos ampliando linha, nós estamos nesse trabalho agora, para a gente realmente cada vez mais ter mais produtos para os nossos clientes e ter grandes parceiros juntos. Maravilha. É isso. E você, cliente Gama, e os não cliente Gama também, que chegou até aqui nesse vídeo, siga o nosso Instagram, @mateconversa, se inscreve no canal, porque esse episódio foi um oferecimento da Elitec. Toda a nossa linha de disjuntores DR, DPS, a parte de proteção e comando com contator, disjuntor motor, chave de partida, barramentos, é com a Elitec, 5 anos de garantia aí, produtos de altíssima qualidade com o melhor custo-benefício do mercado. É isso. Valeu, até o próximo episódio do Mate Conversa. Falou, pessoal. Obrigado, gente. Ficam com Deus. Vamos Obrigado nessa. pelo convite. Valeu.